acho que o dia mais difícil da minha vida foi o dia que eu cheguei no hospital. Porque antes de eu chegar no hospital, eu já tinha começado, com transtorno alimentar, porque quando a gente começa nisso, a gente nunca sabe que a gente tem. A gente não faz isso porque a gente quer, né? É um transtorno mental. Então eu não queria que todas essas consequências tivessem acontecido na minha vida. Só que é um processo que acaba acontecendo. Eu acabei me escondendo da minha família, nos problemas da minha família. Não queria que ninguém visse, então eu ficava o dia inteiro trancada no quarto. E não deixava ninguém ver que eu não estava comendo. Enfim, eu literalmente sumi da vida de todo mundo. Me isolei de tudo. Até que um dia eles perceberam, que eu não estava nada bem, a minha saúde estava horrível, eu não tinha energia para nada, eu não saía mais com eles. Eles começaram a sentir falta de quem eu era. E aí a gente decidiu ir num médico. E aí nesse dia que a gente foi nesse médico, ele fez os exames em mim, fez algumas perguntas e depois deu o diagnóstico para os meus pais, que eu tinha anorexia nervosa. Aí nesse dia eu já senti que estava todo mundo contra mim, que ia dar tudo errado, que estava todo mundo entendendo tudo errado, que eu só queria emagrecer, que não, estava tudo errado, e eu fiquei muito brava e foi assim um processo bem difícil de aceitação. Mas depois eu comecei um tratamento, então comecei com um psicólogo, que eu nunca tinha ido um psicólogo antes. E aí comecei a relaxar um pouco em questão à escola, para poder me sentir melhor comigo mesma também, diminuir um pouco do meu gasto calórico. E comecei a entender mais isso e iniciar um processo de aceitação. Só que como eu já estava muito mal de saúde, eu comecei a ir em médicos, para ver a questão da saúde. Aí teve um dia que eu fiz um ultrassom num endocrinologista, antes de ele me passar uns exames que eu precisava fazer. E aí ele passou um ultrassom no meu coração. E aí a gente descobriu que eu tinha uma água no meu coração, que estava em volta do meu coração. E a gente fez uma consulta com a cardiologista aqui de São Paulo. Na época eu morava em Cascavel. E ela disse que eu precisava vir o mais rápido possível para o hospital, porque eu estava com um derrame no coração. E aí a gente saiu de madrugada, eu não sabia disso, meus pais não me contaram. A gente saiu de madrugada de Cascavel e pegou 12 horas de carro para ir para São Paulo. E eu lembro que a minha mãe me fala até hoje isso, que os meus ossos machucavam o corpo dela, porque eu tive que ir no colo dela, já que a gente estava todo empanturrado dentro do carro, com tudo jogado dentro do carro. E a gente chegou lá bem cedo no hospital. E aí já me colocaram na CTI, que é a emergência. E aí os médicos mediram meus batimentos, colocaram soro. E eu tava desesperada, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Já fizeram uma bateria de exames, fizeram aquele exame que tem, sabe, que colocam você nos eletrodos e fazem de novo um exame de imagem de todos os seus órgãos. E aí para ver se tinha mais alguma coisa, e tava tudo errado, não tinha nada funcionando. Meu batimento estava em 30, comigo normal, mexendo assim. Então, não, tava 46, e aí quando eu deitava ficava em 30. Então eu podia ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Eu tava desidratada porque eu tinha medo de beber água também, eu não bebia água. E meu intestino tava com uma bola assim, tava doendo, gigantesco que ele não funcionava também, meu intestino, meus rins também não estavam funcionando direito. Meu pulmão também já tava dando uma chiada, assim. E aí nessa noite do hospital que eles me levaram pra CTI, eu tive quase uma parada cardíaca, E aí nos primeiros momentos ali que eu podia ter morrido, minha mãe e os médicos me balançaram pra eu acordar e isso foi quando eu estava dormindo, para eu acordar, porque o aparelhinho que estava lá começou a apitar desesperadamente, e entraram vários enfermeiros, e aí eu acordei no susto, com a minha mãe me balançando, e aí eu lembro que eu estava com hipotermia também, então eles tiveram que entrar com um tubo assim de um aquecedor embaixo das cobertas para poder me esquentar e meu coração começar a bater mais forte. Então foi assim, uns 1 minuto ali que todo mundo teve que trabalhar o máximo possível para eu não morrer. E eu nunca pensei que realmente fosse chegar nesse nível, Eu acho que a partir dali foram os momentos mais difíceis da minha vida. Porque foram 15 dias no hospital,
que a minha mãe ficava sentada do meu lado e eu via os médicos falando que eu tinha que comer, mas que eu não podia comer muito, que eu também não podia comer pouco e que eles não sabiam o que fazer. Na real, era só ir controlando e fazendo todos os cuidados possíveis a cada momento que meu corpo respondesse para eu não morrer realmente. E aí eu me vi deitada naquela cama com depressão, anorexia nervosa, desnutrição, derrame no coração, meus órgãos não funcionavam, meus pais estavam chorando ali, vendo a filha deles naquele estado e não sabiam o que fazer, se sentiam culpados, com a família toda julgando, que tinham vários julgamentos, né? As pessoas iam lá me visitar e aí depois ficavam falando para os meus pais que a culpa era deles. E não era culpa de ninguém, a culpa era só minha. E eu não sabia se eu ia conseguir sair daquele estado. Eu não sabia se eu ia sair daquele hospital viva. E esse era o meu único propósito, era sair dali viva, porque eu não queria nunca mais que as pessoas sentissem esse fardo por causa de mim. E aí depois eu lembro que eu me aproximei muito de Deus, né, durante esse processo, então eu orava muito todas as noites com a minha mãe e a gente não fazia ideia de quanto ia demorar pra eu curar do meu derrame no coração. Mas aí, uma semana depois, a gente fez os exames e o meu derrame já estava curado, mesmo eu quase não podendo comer, porque se eu comesse demais ia dar um susto no meu metabolismo e isso podia fazer o meu coração parar de funcionar. Só que foi um milagre, realmente os médicos falaram que foi um milagre, assim, eu ter melhorado. O que fez eu querer mudar foi no momento que eu saí do hospital e eu ver que talvez a vida não fosse só aquilo. Talvez eu não devesse aceitar que aquele era meu fim, porque eu era muito nova ainda. Talvez eu pudesse dar orgulho para minha família. Eu acho que todo momento ele precisa desse start, sabe? De você parar e pensar. Eu não aceito mais isso pra mim, eu vou mudar. Só que foi muito difícil, porque eu pensava isso todos os dias. Não, eu vou mudar, eu vou mudar. E acabava que eu ficava presa no mesmo ciclo, porque era uma coisa que eu acabava não falando pra ninguém. Mas eu tive 2 internações, né? Essa foi a primeira. Aí quando eu saí do hospital eu melhorei. Fiquei internada ainda em casa, com a minha mãe cuidando de mim, então eu só podia ficar deitada na cama. E aí depois eu pude voltar pra escola, as coisas normais, foi melhorando. Só que aconteceu que teve uma recaída, então eu fiquei doente de novo e acabei voltando pro hospital de novo em São Paulo. E aí, dessa vez, a internação foi bem maior. Eu fiquei 2 meses no hospital, dessa vez. Como o fisiculturismo entrou na tua vida? Aí, o fisiculturismo, ele entrou na minha vida depois dessa internação que eu fiquei 2 meses. Quando eu voltei pro hospital, foi como se todo aquele esforço que eu tivesse feito para melhorar da primeira internação não tivesse valido a pena, sabe? Foi como se estivessem dizendo pra mim de que aquele era meu destino, apesar de tudo, de que eu ia acabar morrendo de qualquer jeito e que eu não era forte o suficiente pra sair daquilo. Mas quando eu consegui sair do hospital, eu tava pesando 36 quilos na época. Eu falei que, independente de qualquer outra pessoa, eu ia buscar um propósito na vida e eu sabia que Deus tinha um propósito pra mim. Aí eu comecei a cuidar mais da minha alimentação, da minha saúde, comecei a voltar a fazer exercício físico, porque era o que eu gostava de fazer, mas era bem pouquinho. Eu fazia, 2 vezes na semana ali exercício no prédio e cuidava mais da minha alimentação. Então eu comecei a acompanhar muita gente na internet, os fisiculturistas em si, né? E também gente que vivia o lifestyle. E aí eles diziam, porque você precisa comer mais do que você gasta para poder ganhar músculo, porque músculo faz bem, porque você precisa... Aí eu acompanhava as pessoas, comecei a ver um padrão de corpo diferente, né, do que eu via no meu mundinho dentro da minha cabeça. E aí eu via essa disciplina que eles tinham de fazer off-season, né? Eu assistia, os vídeos dos atletas mais grandões do mundo fazendo off-season, o Zanca, o Brandão. E aí eu via eles comendo muito e falava, caraca, eu não preciso comer 10 gramas de arroz, eu posso comer mais. E aí nesse meio tempo, assim, eu comecei a fazer um bulking, comecei um acompanhamento com o nutricionista, ganhei um pezinho até,
E aí eu comecei a ir nos eventos, assim, fui na feira do Mr. Olímpia. Aí eu via o Ramon, que o Ramon tinha perdido, né, o Olímpia desse ano. E aí eu vi como ele falou que Deus tinha um propósito para ele, que ele não podia desistir porque era isso que ele tinha que lutar. E eu falei, cara, eu preciso disso pra minha vida, eu preciso dessa motivação, eu vou me agarrar nisso. É isso que eu amo fazer. Só que eu tinha muito medo de começar a comer ainda. E eu ainda sempre tenho isso na minha cabeça, de que, por que eu sou assim? Mas eu sempre tenho isso na minha cabeça de que eu não sirvo pra nada, e que eu não tenho propósito pra nada, e que eu sou ruim em tudo. E aí eu ficava pensando nisso. Até que eu conheci a história da Elisa Pessini, que literalmente passou pelas mesmas coisas que eu passei, chegou no mesmo nível que eu passei. E aí eu fiquei obcecada pelos vídeos dela, fiquei obcecada. E eu assistia todos os vídeos dela, em todos os momentos, enquanto eu tomava banho, enquanto eu estava descansando, depois que eu estudava, enquanto eu estava treinando ainda, eu era obcecada. Era aquilo que me fazia viver. E eu queria aquilo para minha vida. Eu parei de pensar nisso e falei, cara, eu consigo alcançar isso. Eu acho que se eu pegar esse nível que eu tô agora, que eu não tenho nada de massa muscular, e focar nisso pra minha vida, eu acho que eu consigo chegar em algum lugar, eu acho que eu consigo motivar as pessoas também, eu acho que eu consigo fazer mais. Eu não quero que nunca mais alguém entre nesse buraco que eu entrei e se sinta sozinho, igual eu me senti. Eu quero poder motivar as outras pessoas. E aí veio como se fosse, tipo, caraca, eu encontrei um propósito pra minha vida. E aí foi aí que o fisiculturismo entrou na minha vida. A parte mais difícil dessa mudança foi, tipo, como eu começo, o que eu faço? Como eu começo a treinar, como eu começo a fazer dieta, quem eu procuro. E eu lembro que eu já tinha começado a gravar conteúdo pra internet, quando eu comecei o meu primeiro booking. Porque me ajudava muito, sabe? Postar todas as minhas refeições, as pessoas se inspirando em mim. Eu sabia que eu precisava comer porque eu precisava postar também. Isso me ajudava demais. E eu mesma acompanhar a minha evolução. Eu não sabia se eu iria realmente conseguir ser reconhecida por isso, porque quando você começa a gravar conteúdo pra internet, você se esforça, né, pra gravar um conteúdo sozinha, pra você ter ideia de gravar um conteúdo sozinha. E também eu não sabia se meus pais iam aceitar isso, né, mas eu fui bem esperta nesse quesito, porque eu fui meus pais iam assistindo os vídeos comigo da Isa, e minha mãe gostava muito de assistir o Brandão e o Zanca e assistir o Kaique Pro, assistia todo mundo. Os vídeos deles, então eles também foram entrando nesse mundo do fisiculturismo comigo. Então, quando eu falei que eu queria competir e que isso ia me ajudar no meu processo de ganho de massa muscular, minha mãe apoiou, porque ela ia nos eventos de fisiculturismo comigo, ela também gostava, só que eu nunca tinha contado com meu pai ainda, né, porque ia ser uma fase muito difícil. Acho que a parte mais difícil foi eu mesma acreditar em mim mesma. E também, depois que eu comecei o booking, realmente, ali que eu falei, agora não tem mais volta. E aí eu comecei a ver as mudanças no meu corpo. Quando eu comecei a ver as mudanças no meu corpo, que eu comecei a deixar essa identidade pra trás, que foi evoluindo, que eu já tinha ganhado um peso, que eu vi que meu intestino, que eu tava com aquela barriguinha de comida, que a minha rotina tava totalmente diferente, que eu vi que eu não era mais aquela mesma pessoa, eu senti um medo, porque eu nunca achei que fosse possível eu deixar pra trás tudo aquilo. Aí quando eu realmente vi que eu tinha dado início, veio muitos medos, assim. Mas eu não podia desistir, era um degrau de cada vez, de cada dia. E eu sempre tive esse pensamento de que eu preciso matar um leão a cada dia. Então, se eu olhasse a longo prazo e vendo como eu ia estar depois que eu ganhasse 1000 quilos, depois que eu secasse, eu não pensava nisso. Só pensava que eu estava motivando pelo menos uma pessoa a cada dia e que eu estava melhor do que eu era ontem, e que era isso que importava. Como foi subir no palco pela primeira vez? Tá fresquinho na memória? Tá fresquinho na memória. Eu até falei isso algumas vezes, né, que as pessoas vieram me parabenizar pelo meu desfile, pela minha presença de palco e tal. Só que acho que essa primeira vez de subir no palco, por mais que eu tivesse com muitos medos, assim, ali no backstage teve umas atletas que me ajudaram muito com isso, porque eu tava com muito medo, eu comecei a me comparar com as outras atletas, enfim. Minha cabeça foi para um lugar totalmente diferente que ela não deveria ter ido. Mas aí eu quero até deixar um agradecimento aqui pra Tainara, que é uma atleta do Raí, que é do mesmo time que eu, e pra Jaque também, que estavam lá comigo, e também pra Ana, que a Ana ela é uma atleta jovem também, ela sempre foi minha inspiração, eu acompanhava ela
E aí eu pensava, caraca, ela é jovem também, um dia eu vou estar assim, imagina quando eu estiver assim. E ela tava lá no backstage comigo, então essas atletas me ajudaram muito a aprender um pouco mais com o fisiculturismo e coisas que eu vou levar para minha próximo campeonato. Mas quando eu pisei em cima daquele palco, eu esqueci de todos os momentos em que eu treinei pose, de todos os minutos de cardio que eu fiz, da pintura, do biquíni, de todo mundo que tava ali, eu esqueci de tudo. Eu só senti aquele momento e foi como se eu tivesse dado o ponto final, sabe? Como se eu tivesse finalmente vencido. E eu tive certeza de que é aquilo que eu quero pra minha vida. Porque eu nunca me senti tão realizada na minha vida. Tá em cima daquele palco, eu senti como se eu estivesse fazendo o meu trabalho, como se eu tivesse nascido pra aquilo. E eu acho que é isso que faz a presença de palco da atleta, sabe? Porque eu não tava posando como uma profissional, mas a minha presença de palco, quando eu assisto os vídeos, dá pra ver que eu tava me sentindo. Sabe aquela sensação que fala, ai, quando eu tô fingindo que tô no edit, era eu. Mas acho que foi... Depois daquele dia eu nunca mais tive dúvida de que é isso que eu quero pra minha vida. Foi a melhor sensação do mundo. Se eu pudesse falar pra Pitty do passado, eu iria falar pra ela não desistir. Isso é muito clichê, né? Com certeza, mas eu acho que pra ela ia ser importante. Eu acho que eu ia falar pra ela confiar, principalmente. Porque eu lembro, teve um marco assim, um marco pra mim, que foi quando eu voltei do evento do Mr. Olímpia e eu tinha essa vontade ardendo dentro de mim de viver tudo isso. Só que eu olhei no espelho, chorando muito. E eu fiz uma oração perguntando pra Deus se era isso que Ele queria pra mim. Eu perguntei e falei, Deus, o que for pra ser da minha vida, eu entrego nas suas mãos. E eu sei que você sabe o que é melhor pra mim. Se não for esse o meu caminho, se eu já tiver com o meu destino marcado, se eu realmente for um fardo da vida da minha família e eu só tiver que esperar o momento de eu morrer, se esse for o meu destino, eu quero que você diga pra mim se é isso que é o meu propósito. E aí no outro dia, eu fui chamada pra uma gravação com o Med Castro, que ele começa com essas pessoas assim que estão começando. E aí eu não sabia se ia dar certo ou não, se ele ia me chamar, e aí ele me chamou. E aí foi tipo assim muito legal, porque ele realmente acreditou na minha história. E eu lembro que eu tive vários gatilhos nesse dia, como se fosse Deus dizendo pra mim, é esse o seu propósito. Eu recebi muitas mensagens também, que não era normal no meu Instagram, eu recebi mensagens de gente falando que eu apoiava e contando história, falando como foi que eu ajudei as pessoas com o meu processo de ganho de massa muscular no Instagram. E aí foi como se eu tivesse sentido no meu coração que aquilo era pra mim. Foi esse o marco. Então quando você sente medo de alguma coisa, é porque talvez isso seja o que vai te salvar. Talvez isso seja aquilo de ruim que está dentro de você quer te afastar da sua melhor versão. Então você buscar ser sua melhor versão, seja indo para o fisiculturismo ou não, seja indo praticar um esporte que você gosta, sendo procurar uma realização acadêmica que você tenha, porque eu sei que o objetivo que você tem dentro de você não é só essa magreza extrema, você só se esconde nisso para não ter que lidar com os outros problemas da vida. Então eu acho que, por mais que você ache que não, a gente tem essa força dentro da gente que só depende da gente buscar. Então você buscar a sua melhor versão não vai só te ajudar a sair desse fundo do poço que parece impossível de sair, mas também vai te ajudar a ser uma pessoa muito melhor do que você nunca imaginou que você podia ser. Porque essa força que você vai precisar ter para sair disso vai te levar para lugares que você nunca imaginou quando você crescer ou quando você chegar em alguma realização da sua vida que você queira. Eu sempre pensava nisso, né? Que se Deus me escolheu para poder passar por tudo isso, foi porque Ele estava me preparando para algo muito maior. Então eu percebo que muita mentalidade que eu tenho que me ajudou a passar por essa preparação foi por conta de tudo que eu passei, por conta da disciplina que eu tive que desenvolver para conseguir melhorar do meu transtorno alimentar. Então,
Da mesma forma que eu tinha que ter disciplina para fazer todas as refeições no Booking, eu também tive que ter disciplina para fazer todas as refeições certinhas no pré-contest. Ou da mesma forma que eu tinha que ter disciplina para lidar com a minha imagem corporal em momentos que eu achava que eu não ia estar bem, em confiar no meu coach, isso me ajudou durante a minha preparação. Então tudo tem um motivo. Só que eu tenho certeza que o seu destino não é ficar presa nisso para sempre. Você precisa aproveitar que você foi escolhida para poder passar por essa infelicidade e usar isso de alguma forma boa. Porque eu tenho certeza que você tem sonhos dentro de você que merecem ser alcançados e que vão ser alcançados.